No programa de hoje, nós vamos falar sobre um dos mais expressivos arquitetos brasileiros. Oscar Niemeyer ganhou o mundo ao planejar monumentos e edifícios especiais do chamado Plano Piloto de Brasília. Mas sua obra teve impacto direto no desenvolvimento da arquitetura moderna. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Junto comigo, o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Juni. Boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para deixar suas dicas, sugestões para o nosso programa, as nossas redes sociais. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Hoje nós estamos recebendo o professor Rudinei Carlos Iscaranto. Ele é do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Univale. Boa tarde, professor. Boa tarde, um prazer estar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Então, professor, a gente queria perguntar quem foi Oscar Niemeyer? Bom, primeiramente, Oscar Niemeyer para mim é um gênio contraditório, porém um grande gênio, um ser que trouxe uma nova luz para a arquitetura modernista brasileira e colocou o Brasil no cenário internacional com sua arquitetura, com suas propostas, com sua inovação, através de suas linhas, dos seus traços, de suas formas, que prezava as formas das montanhas brasileiras e da mulher brasileira também, as curvas da mulher brasileira. Muito bem, professor. Qual a importância do Oscar Niemeyer para a arquitetura moderna? Você já até mencionou que ele tem um diferencial. Acho que todo mundo tem noção disso, que ele tem um diferencial. Mas qual que era a tendência do Oscar Niemeyer? O que tornou ele tão especial? Pois é, Oscar Niemeyer teve uma trajetória na universidade um pouco mais tarde. Ele se formou no segundo grau com 21 anos, então ele começou a faculdade muito mais tarde. Porém, ele veio a trabalhar com outros arquitetos, Lúcio Costa, por exemplo, que fez o plano de Brasília também, toda a parte urbanística. E a partir disso, num contato através desse escritório com Le Corbusier, que é um dos grandes mestres da arquitetura internacional, e Lúcio Costa, ele veio desenvolver projetos fantásticos dentro da linha modernista, que era o que preconizava na época, nos anos 40, 20 a 40, né? Uhum. Essa arquitetura mais racionalista. E Oscar Niemeyer foi perfeito em transformar essas suas obras de linhas mais puras, né? Apesar de trabalhar muito bem a curva, mas de linhas puras e que deram um grande salto na arquitetura brasileira, modernizando, né, a nossa arquitetura, que até então era muito focada e muito referenciada na Europa. Você definiu a arquitetura moderna como racionalista, né? Exatamente. Quais são as características desse tipo de arquitetura? Nesse período, então, se buscava muito a questão da função, a forma, mas principalmente que as duas estivessem interligadas. Então, elas teriam que atender forma e função que o usuário necessita para aquele determinado espaço, seja residencial, institucional, comercial, né? E essas linhas puristas vão gradativamente limpando a arquitetura de tantos ornamentos e a forma se torna mais fluida, mais leve, mesmo sendo trabalhada com concreto, que é uma característica do modernismo brasileiro. Muito bem. Professor, Oscar Niemeyer, para quem não sabe, eu fui atrás, descobri, fiquei impressionado que ele era um boêmio, né? Ele tinha também ligações com posicionamentos políticos e ele falava que gostava da proximidade com as pessoas. Ele gostava dos diálogos, de ter contato, conhecer as pessoas e entendê-las. Nisso eu te pergunto, o que ele queria transmitir, então, com as suas obras? Ele tinha o objetivo de provocar alguma coisa nessas pessoas que ele tanto gostava? Na realidade, como um ativista político, porque ele se filiou ao Partido Comunista nos anos 40, desfiliou-se depois, quando ele retornou do exílio para o Brasil, no final da década de 80, ele trazia a relação, como eu primeiramente coloquei, que ele era boêmio, a forma da mulher humana, brasileira, né? As curvas da mulher brasileira para as suas obras. Então, ele fazia essa relação de curvas através da própria figura feminina, né? E dessa maneira,
ele conseguiu projetar espaços muito interessantes, como a Casa das Canoas, perdão, a Casa das Canoas, no Rio de Janeiro, onde foi a residência dele, né? E que ele acaba se lançando, né, com essa obra e as obras de Minas Gerais, como o Palácio... Opa, não, desculpa, não foi o palácio, não. Foi a casa de baile, o cassino, nas margens da Lagoa da Pampulha, que projetaram ele para o cenário internacional. Falasse que ele sofreu exílio, né? E a gente sabe que na época da ditadura militar, ele foi repreendido e saiu do Brasil. Como que o trabalho dele ele continuou nesse período, se ele não podia mais trabalhar aqui? Ele sofreu muito nesse período, ninguém mais o contratava para fazer obras, tanto que ele foi para Paris, se exilou em Paris e, a partir daí, ele começou uma carreira internacional. Ele fez o edifício da Editora Mondadori em Milão. Depois ele fez uma obra, a Universidade em Argélia, e assim sucessivamente muitas outras obras. No período que eclodiu esse movimento todo da ditadura brasileira, né, ele não estava no Brasil, e quando ele voltou ele já foi chamado de pronto para depor no DOPS. E a partir desse momento começaram as sanções, os problemas. Mas ele se saiu muito bem. Saiu do Brasil, mostrou o trabalho dele fora e retornou para o Brasil e continuou trabalhando de forma primorosa. E eu já aproveito, então, como é que ele foi visto lá fora? Como que as obras de Oscar Niemeyer são reconhecidas no exterior? Ele é considerado o nono gênio da arquitetura. Tanto que ele recebeu o prêmio Pritzker de arquitetura, que é o Oscar da arquitetura, né? Então, ele juntamente com Paulo Mendes da Rocha, foram os únicos 2 arquitetos brasileiros a receberem essa premiação, essa condecoração internacional. Ele é muito bem visto, ele é tido como um grande expoente da arquitetura brasileira no cenário internacional. E hoje, quais são as características na arquitetura, né, que continuam e elas foram influenciadas pelo Oscar Niemeyer? Hoje nós temos um período contemporâneo, né? Então nós mesclamos muitas informações, mas a racionalização da forma, a forma pura, quando a gente trabalha elementos plásticos mais puristas, esses são de influência do modernismo, de influência do Le Corbusier, de influência do grande Oscar Niemeyer, né? E essa preocupação de ser um representante, né, da sua brasilidade, de trazer essa relação de Brasil. O que é o Brasil, que é um país multicultural? Como traduzir isso na arquitetura? E eu acho que Oscar Niemeyer trouxe e se perpetua hoje através dessas formas. Até uma das últimas obras que ele projetou, um pouco antes de falecer, foi o Museu do Olho, que é o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, que na realidade não é um olho, é uma araucária, mas pela forma estilizada, pelas formas limpas, parece um olho e foi batizado de Museu do Olho, como é chamado por todos. Muito bem, professor, a gente falando de o Oscar Niemeyer tem com certeza inúmeras obras magníficas, mas não podemos esquecer que ele projetou uma cidade, né? Ele projetou Brasília. Como é que surgiu essa oportunidade de ele criar esse projeto? Surgiu através de um convite que ele recebeu do então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, até porque Oscar Niemeyer já havia feito vários trabalhos na época em Belo Horizonte, né, vários edifícios, e aí em 4 anos, o que é mais incrível é isso, foi em 4 anos de mandato se construiu uma cidade no Brasil. Lúcio Costa traçou o plano piloto e as obras, as principais edificações foram projetadas por Oscar Niemeyer. E a partir desse momento, a Brasília se tornou ainda mais visível para o mundo, o Brasil e Brasília, né? Para o mundo todo, mostrando que tínhamos um novo arquiteto com uma nova linguagem, né? Que mostrava essa racionalidade toda, essas formas muito interessantes, puras, e que geraram essas profusões de edificações, não só em Brasília, como no Brasil todo. Durante a vida dele, teve muitas mudanças na sua obra, nas suas características, ou ele seguiu um padrão? Ele sempre foi muito fiel aos seus conceitos, aos seus princípios, né? Inclusive como ateu e também
militante comunista, né? Ele sempre se manteve muito fiel aos seus princípios. E isso levou para a arquitetura também, tendo uma arquitetura muito racional, muito funcional. E ele se manteve. E culminou com uma grande obra que, para mim, é uma das mais bonitas, e não só plasticamente, eu acho que ela cria uma relação muito interessante, que é o MAC, o Museu de Arte Moderna, Arte Contemporânea de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que ele fica quase, é um disco voador pousando sobre uma pedra às margens da Baía da Guanabara. Professor, voltando a Brasília, uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas Brasília tem um formato, se eu pegar o mapa e analisar, o formato de um avião. Teve algum motivo para isso? Na realidade, quando se partiu dessa intervenção, o formato do avião era para criar esses eixos, né? O eixo monumental e as asas, que são as asas norte e sul, elas dariam as conexões para esse grande eixo monumental que seria o corpo do avião. Então, ele tem essa relação espacial, né? Para a implantação da cidade de Brasília. E que hoje ela já extrapola em muito, né, o seu formato original do plano piloto, porque Brasília foi pensada para uma cidade de 600 mil habitantes, hoje passa de 2 milhões com todas as suas cidades satélites, né? E como fazer para dar suporte nesse crescimento todo dentro da arquitetura, professor, até entrando em uma outra questão, que é o planejamento urbano? Eu diria que a cidade de Brasília hoje ela não é muito para o usuário, para o ser humano. Ela é muito mais para o carro do que para o ser humano, porque as grandes avenidas e essas distâncias que se promoveram, elas distanciam um pouco as pessoas. Mas sempre é uma discussão de nós, arquitetos e urbanistas, de como melhorar a cidade, de que maneira nós podemos atuar para transformar a cidade num local melhor para o seu usuário, para o seu morador. Nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltando, falar sobre planejamento urbano e também sobre o Oscar Niemeyer, junto com o professor Rudinei. Daqui a pouquinho o Viva tá de volta, não perca! O Viva Voz está de volta pela rádio e também pela TV Univale. Hoje conosco está o professor Rudinei Carlos Iscaranto, do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Univale. Professor, nós estávamos falando no último bloco sobre o planejamento urbano. Quais são os critérios que um arquiteto ele tem que ter para desenvolver um projeto de planejamento? Nós temos que pensar em todos os aspectos que compõem a cidade, desde a sua morfologia, né, que é a topografia, o sítio em que ela vai estar, que ela está inserida, instalada, as funções que ela desempenha, suas relações de mobilidade, que hoje é uma das grandes discussões no Brasil, que nós temos um problema sério de mobilidade urbana, né? A questão do deslocamento, às vezes muito grande das pessoas, as centralidades, os bairros. Então, são muitos critérios que vão interferir num bom planejamento. Tivemos uma urbanista, que na realidade não foi urbanista, era uma jornalista, Jane Jacobs, uma americana, que escreveu um livro já na década de 60 que falava sobre a cidade. Então, a questão de a cidade ter vitalidade, a cidade não pode ser segregadora. Não é o princípio do urbanismo, do modernismo urbano, como Brasília, era setorização da cidade. Jacobs já propõe outro sistema, que é justamente a diversidade, que a diversidade vai transformar a cidade numa cidade melhor. Então, aí que está a dificuldade. Como transformar essa cidade numa cidade múltipla, porque nós temos múltiplas pessoas, múltiplas necessidades, e que ela tenha vitalidade. Muito bem, professor. Vamos pensar no outro lado agora. Quais os problemas enfrentados por uma cidade mal planejada? São muitos. E aqui no Brasil nós temos muitas, né, cidades que acabaram não crescendo sem controle, né? O que isso pode acabar gerando, professor? A expansão da cidade de uma forma natural, ela geralmente gera problemas de fluxo de trânsito, tanto não só de carros como de pessoas, e dessa mobilidade que eu havia pontuado. E para a cidade se tornar melhor, eu tenho que tentar resolver as distâncias. De que maneira que eu vou fazer com que as pessoas tenham proximidade do seu trabalho, do comércio, da sua casa, do seu lazer. Então, são N fatores que vão ter que ser mudados na cidade para melhorar a cidade. Senão, nós corremos o risco realmente de ter uma cidade ruim de se viver.
Só vou pedir, então, exemplos na sua experiência como arquiteto. O que tu pode me dizer? O que é uma cidade... Um exemplo de alguma cidade que tem bem construída, bem projetada. Eu acho que é difícil ter uma cidade perfeita, mas existe algum exemplo de alguma cidade relativamente bem projetada em funcionamento? Nós tivemos várias cidades que foram planejadas pós-modernismo, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil, que elas começam, né, com alguns princípios e, aos poucos, elas crescem muito rápido e muitas vezes não se dá conta de se resolver todos esses problemas. Uma cidade, a meu ver, que seria ideal para viver, não seria uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, pelo contrário. Uma cidade quanto menor, 600, 200 mil habitantes, ela é muito mais agradável de se viver porque as distâncias se tornam menores. Agora imaginemos uma cidade como São Paulo, que tem milhões de habitantes. É uma cidade muito difícil de se viver, né? Então, quanto menor a cidade, mais fácil de termos uma qualidade maior de vida para esses moradores, desde que se respeite as necessidades dos moradores. Quais seriam essas necessidades básicas? Mobilidade, local de trabalho, né? Lazer e que tenha uma integração dentro desses itens para que se consiga uma boa resolução espacial, né? Que a cidade tenha uma formatação espacial adequada. Aí pegamos uma cidade medieval, por exemplo, ela também não tinha qualidade, porque não tinha saneamento, higienização e eram pequenas. Nós temos que ter essas liberdades. É muito ampla a questão do urbanismo, né? E ele é muito importante e, às vezes, também um pouco negligenciado. Muito bem. E, professora, o que hoje é tendência na arquitetura, até na parte de tecnologia? O que hoje é destaque, está sendo estudado e vale a pena ser investido? Hoje nós pensamos muito na questão do conforto, né? A tecnologia veio, com certeza. Eu questionei esses dias os alunos, o que vai nos diferenciar do que se fazia há 100, 200, 300 anos atrás para hoje. Hoje nós não queremos mais fazer um prédio de 4 andares, nós queremos fazer um prédio com 1 quilômetro de altura, né? Como a gente vê na Dubai e outras cidades mais. Para que a cidade tenha qualidade de vida, está se pensando como é que eu consigo mesclar os usos na cidade e uma arquitetura que tenha sustentabilidade, tenha conforto no seu interior, uma plasticidade formal que vai dar um resultado agradável para quem vive naquele local. E aí a gente vê alguns ensaios muito interessantes, como em Milão, tem uns edifícios sendo construídos, que eles são edifícios verdes. Então, a questão do selo verde também, de você ter não só o concreto, não só a estrutura, não só o material seco, mas trazer a natureza que nós deixamos um pouco de lado e sim voltar para a cidade. Então, parques, áreas abertas, construções que tenham tecnologia e se pense no conforto e nessa questão da sustentabilidade. As pessoas elas já estão criando essa consciência de sustentabilidade, desses edifícios verdes, elas têm procurado isso? Sim, está começando a se tornar uma realidade, porque nós, como usuários de cidades, se não fizermos isso, com o tempo nós vamos ter maiores problemas que já temos hoje. Por exemplo, apenas uma chuva e a cidade inundar. Se nós não pensarmos na questão de como resolver essas questões, nós vamos ter as cidades inviáveis para serem vividas. Muito bem. Um exemplo aqui na frente mesmo da Univale, né? A rua central aqui, qualquer chuva, a gente está saindo à noite da faculdade e enfrenta uma poça enorme ali. Só pra gente ver que às vezes o problema tá bem do nosso lado e a gente nem sempre presta atenção. Mas essa semana mesmo, em Balneário, deu uma chuva e já alagou, né? Tudo ali na frente da rodoviária, atrás do shopping. É uma situação muito complicada, né, professor? Porque a partir do momento que você tem essa inundação, você bloqueia a mobilidade das pessoas, você tira as pessoas das suas casas porque muitas vezes são invadidas pela água, tira o conforto e a qualidade, passa a gerar outros problemas ainda mais com essa deterioração que as construções vão sofrer, né? Então, nós temos que resolver de uma maneira que a cidade seja um lugar muito bom para se viver. Eu queria voltar agora ao foco principal do nosso programa, que é o Oscar Niemeyer, e perguntar, professor, qual a importância dele na sua carreira como arquiteto?
Bom, desde que quando eu me descobri, né, que eu queria ser arquiteto, eu acho que a gente passa a olhar Oscar Niemeyer com outros olhos, né? Eu gosto muito dessa racionalidade que ele propõe nas suas obras, gosto muito dessas formas brancas puras que ele trabalha, né? E também essa questão de ele fazer essa relação com o Brasil. Então, ele me influenciou naturalmente, como outros arquitetos também, não só brasileiros, me influenciaram na minha área projetual, né? A pensar da maneira como eles trabalhavam. E esse diálogo múltiplo faz com que a gente se questione e veja o que tem de melhor que cada um possa propor para filtrar e fazer algo ainda mais importante. Uma das coisas mais interessantes estudando sobre Oscar Niemeyer é que ele dizia assim que ele não queria se adequar a uma arquitetura comercial. O que esse termo ele implica assim para um arquiteto? Eu considero que ele realmente não é comercial. Ele é cada obra dele, ele se supera, ele traz uma proposta diferente. Não é aquela obra que tem uma formulazinha certa para se fazer, 2 e 2 são 4. Não, ele está sempre, apesar de ter seus princípios muito claros, ele está sempre buscando algo novo. Então, ele não vai ser um mero repetidor de fórmulas para que se atinja uma arquitetura muito igual. Eu acredito que o Oscar Niemeyer conseguiu, através desse período, gente, ele faleceu com 105 anos. Produzindo. Deus, ainda, né? Produzindo. Por isso, o arquiteto não morre, não se aposenta, ele morre trabalhando. Ele produzindo, né? E ele fez muitas obras que foram icônicas, são icônicas ainda hoje. E é comemorado até hoje. É comemorado né? até hoje. Vai ser para sempre uma pessoa, uma figura, uma personalidade, não só aqui no Brasil. Sim, professor, ainda com relação ao Oscar Niemeyer, o que ele fez... desculpa aqui, acabei me confundindo, mas uma curiosidade, a gente falou muito da brasilidade dele, e eu fiquei pensando que eu vi que ele rejeitou o convite para dar aula nos Estados Unidos. Teria com esse ponto, ele não queria ter contato com isso, ele queria continuar no Brasil, ficar com essa brasilidade? Teria ter sido esse o motivo dele não ter aceitado dar aula no exterior, a princípio? Na realidade, como Oscar Niemeyer era uma pessoa muito questionadora também, ele foi, inclusive, diretor da UNB em Brasília, na Universidade de Brasília, e ele saiu juntamente com uma leva de professores num período... No período do militar, Exatamente, né? porque ele era contra o que estava acontecendo. A mesma coisa, a questão americana. A visão socialista dele leva que os Estados Unidos eram os donos do mundo. Então... Por que ele vai se aliar aos americanos se ele podia ir para a Europa e ter uma liberdade maior ainda? Mas, na realidade, em qualquer lugar que ele fosse, ele teria desenvolvido sua arquitetura de forma primorosa. Porque ele foi convidado pela maior universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, né? Para lecionar, e ele não aceitou. Acho que um pouco de birra também, dizer assim, eu não vou me curvar ao império americano. Para encerrar, professor, nós gostaríamos que você contasse um pouco como que é o curso de arquitetura e urbanismo aqui na Univale, sabe? Como que ele funciona, se tem alguma disciplina específica. E até aproveitar, né? Porque sempre tem gente ouvindo aí, tá no ensino médio, talvez escolhendo algum curso, talvez se identifique com arquitetura ou não, é uma boa oportunidade. Faça sua escolha, né? E venha pro OPA também, aí final do ano. Mas, professor, que dicas tu deixa pro pessoal que está nos ouvindo e talvez pretenda cursar arquitetura? Olha, arquitetura é um curso que você vai muito além dos elementos racionais. Nós temos disciplinas as mais variadas, porque vai desde a história da arquitetura e do urbanismo até cálculos e projetação e paisagismo. Então, é um curso muito dinâmico, é um curso apaixonante, que demanda muita dedicação, mas é um curso que realmente faz com que você se diferencie muito na forma de pensar o mundo, de ver, né, de analisar as questões socioeconômicas. E eu sou suspeito, mas eu sou um apaixonado pela arquitetura e pelas artes plásticas. Eu acho que os dois têm uma relação muito próxima. A arquitetura tem plasticidade, mas ela tem a função
por isso que ela é arquitetura. Então, a arquitetura, ela vai abrigar o ser humano. E aqui na Univale, nós buscamos muito isso. Essa excelência de termos profissionais que vão para o mercado ou para a pesquisa com uma excelência profissional. Bruno Zevi falava, que é um autor italiano, ele falava que a arquitetura, a casa é o segundo útero. Ela abriga, acolhe e protege. A arquitetura tem isso, de ser uma protetora, mas também de ser uma questionadora dos valores e da cultura de um povo. Nós agradecemos a sua participação. Hoje nós conversamos com o professor Rudinei Carlos Escaranto, agradecendo também toda a equipe do Viva, você que acompanhou o nosso programa. Ficamos por aqui, né, Lucas? É isso aí, como eu sempre falo, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.